Olá, eu sou Juliana Pieroni, sou médica veterinária, mestre em reprodução pela Unesp de Jaboticabal e sou docente do Unicatólica. E nós do Unicatólica sempre participamos de todas as agroteams e dessa não poderia ser diferente, né? Então nós vamos deixar aqui a nossa contribuição e hoje vamos falar sobre algumas estratégias para melhorar os resultados da IATF dentro das propriedades. O que a gente tem de cenário de inseminação artificial no Brasil, né? Nós tivemos nos últimos anos uma evolução, né, de 2002 a 2018, mais do que dobrou o número de matrizes inseminadas. Esse aumento se deve principalmente à utilização da inseminação em tempo fixo, que tornou possível inseminar uma grande quantidade de matrizes, utilizar a inseminação dentro das propriedades de corte de grandes propriedades, o que antes era inviável com a técnica convencional através da observação de cio. Então, hoje a gente sabe que dentro dessas matrizes que são inseminadas, né, 95% das IATFs, elas acontecem nos animais de corte, ou seja, né, de todas as fêmeas de corte que são inseminadas, 95% utilizam a IATF. E nas fêmeas leiteiras, daquelas que são inseminadas, a IATF está presente em 65% dos casos. O leite é um pouco menos que o corte, porque o leite acaba que facilita um pouco essa observação de cio, pelos animais estarem todos os dias ali próximo, no curral, né? Mas o que importa é que a gente teve um grande avanço nesses últimos anos. No entanto, ainda temos uma grande porcentagem, são 87% do nosso rebanho, que não é inseminado, né? Que ocorre a monta natural e não utiliza dessa biotecnologia. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa evolução, trago para vocês dados ali do boletim eletrônico disponibilizado anualmente pelo pessoal da USP, né, o professor Pietro, que ele traz aqui os dados que nós temos bem recentes em relação à IATF. Hoje a gente sabe que o total de inseminação no Brasil, desse total, 87% é inseminação em tempo fixo. Então, a grande maioria dos que utilizam a inseminação utilizam através dos protocolos hormonais para inseminação em tempo fixo. E somente 13% ainda é aquela inseminação convencional. Então, isso nos mostra que a técnica ela veio para ficar mesmo, que as propriedades que utilizam e utilizam ali de forma muito séria, com técnicos ali auxiliando, uma vez que começam a utilizar a técnica, não deixam mais de utilizar, né? A gente começa só a aumentar essa utilização ali nos rebanhos das fazendas. O professor Pietro também nos traz um dado muito interessante, né? Para aqueles que ainda têm um pouco de dúvida se compensa, né? Qual que é o custo-benefício dessa IATF? Hoje nós sabemos que a IATF ela gera mais de 3 bilhões de reais a mais por ano na cadeia do leite e da carne, né? Então isso é muito significativo e esses ganhos, eles acontecem principalmente devido ao aumento dos bezerros nascidos, que a IATF proporciona, a redução do intervalo entre partos, que é uma das grandes vantagens da técnica, faz com que a gente consiga melhorar esse, que para mim é o índice mais importante a ser avaliado no aspecto reprodutivo dentro de uma propriedade, o intervalo entre partos, e também possibilita a antecipação desses partos, que a partir do momento que a gente consegue antecipar os partos, fazer com que essas fêmeas fiquem gestantes no início da estação de monta, nós temos muitos ganhos. Ganhos no peso do bezerro que vai ser desmamado, por nascer numa melhor época do ano, né? E o ganho ali de que essa fêmea ela vai continuar dentro da nossa estação de monta, ela não vai parir no final da estação, correndo o risco dela não conseguir ficar gestante na estação subsequente, então o ganho é grande em relação a isso.
né? Além, é lógico, do ganho genético daquele animal que nasce fruto de uma inseminação. O ganho estimado, gente, é de em torno de 20 quilos por bezerro desmamado através da IATF. Esse bezerro desmamado, por ter sido antecipado o seu parto e por esse ganho genético, a gente tem esse 20 quilos a mais na desmama, né? Então a gente poderia fazer uma conta rápida de acordo com o preço da arroba e por isso a técnica já se pagaria. Para trazer isso em números mais palpáveis, né, sabe-se então, né, através de uma série de cálculos que a equipe do professor Pietro, junto com o pessoal das BIA, eles fazem anualmente, sabe-se que cada real investido na IATF, ele retorna para a cadeia produtiva R$ 4,5. Então, isso é um alerta para aqueles que ainda não utilizam a inseminação, né? Tem dúvidas em relação ao custo, aos benefícios. Tem gente que às vezes acha que é um gasto muito grande, que o retorno não vem. Hoje a gente já tem certeza que esse retorno ele acontece. Bom, mas qual que é a ideia daqui da nossa conversa hoje? A gente sabe que os resultados que a gente espera na IATF, todo mundo fala, é em torno de 50% de prenhez, né? Mas a ideia nossa aqui é a gente traçar algumas estratégias e conversar sobre algumas possibilidades que são muito importantes na propriedade para a gente ir além. Porque muitas vezes a gente escuta, né, vai falar, tal propriedade consegue 55% na IATF, tal lote chega a 60% ou até mais, né? Então, como a gente melhorar o resultado que já temos na propriedade? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, como um primeiro item, né, nós vamos falar sim dos aspectos reprodutivos, que com certeza são os aspectos que são os que a gente tem mais foco quando se fala de ATF. Hoje em dia, os protocolos já estão muito bem definidos, né? Já temos medicamentos muito confiáveis no mercado, com protocolos muito bem estabelecidos. Somente alguns ajustes às vezes acontecem de acordo com a categoria animal ou uma situação específica, né? Sabemos sim que existe uma influência do técnico ali, do inseminador, né? Então, apostar em reciclagem desses inseminadores é sempre muito válido, porque muitos trabalhos já nos mostraram que existe essa variação de taxa de prenhez de acordo com o inseminador. A genética também é um fator muito importante, além da seleção genética ali dos touros, o que nós vamos ganhar introduzindo a genética desses touros, é muito importante a gente pensar também em seleção de matrizes por fertilidade, né? Então, se a gente dá uma mesma condição, um mesmo ambiente para um grupo de matrizes, algumas ficam gestantes e a outras não, estando dentro do mesmo desafio, isso pode sim ter a ver com relação ao fator genético, né? Então, às vezes, fazer o descarte de matrizes por fertilidade, com o passar do tempo, faz que o rebanho da propriedade seja um rebanho mais fértil e, com certeza, isso gera resultados melhores, com uma melhor eficiência reprodutiva. Em relação ao sêmen, vamos falar um pouquinho mais aqui em alguns gráficos, né? Nós temos vários trabalhos que mostram a importância do sêmen. A gente muitas vezes dá um enfoque na fêmea, no protocolo que nós vamos utilizar para essa fêmea, e esquecemos de ver como que é esse sêmen que eu vou utilizar. A gente sabe que existe sim uma diferença de taxa de prenhez de acordo com o touro que eu escolhi para utilizar nessa IATF, né? Então, esse gráfico aqui nos mostra, olha, que o touro 1, ele me dá em torno de 45% de prenhez, diferente do touro 4, que aí a gente já consegue alcançar índices em torno de 60%. Esse outro gráfico aqui do pessoal da Geraembro também é muito interessante, porque além dos touros, que cada cor, né, ali representado por cada letra é um touro diferente utilizado, nós temos que cada barrinha é uma partida
de sêmen, ou seja, né, uma data diferente de coleta desse touro, mostrando que existe então uma variação individual de touro para touro, mas que aqueles touros que tendem a ser bons na IATF, eles tendem a ter uma constância. Por exemplo, né, o touro A, o touro B, e podemos falar ali também do I, do L, embora com um menor número, e do touro O, que em média a gente tem resultados acima de 50% na taxa de prenhez. Diferente se nós optarmos por utilizar o touro J, o touro C, que em nenhum momento, né, ou quase aqui esse touro C, chegou ali naquela média dos 50%. Então, a escolha do touro é extremamente importante. Então, isso as centrais de sêmen têm dados para nos informar, aqueles touros que são provados para IATF, então isso faz a diferença no final na taxa de prenhez. E além dos dados das centrais, é interessante cada propriedade ter o seu controle isotécnico e fazer ao final ali do diagnóstico daquela estação de monta, fazer as contas de acordo ali, né, a porcentagem de prenhez de acordo com os touros utilizados, que a gente consegue obter dados muito interessantes ali e verificar que às vezes um outro touro teve um desempenho muito melhor do que os demais, e isso pode ser interessante para compras futuras de sêmen. Aqui só falando um pouquinho que a gente falou em relação aos protocolos, a possíveis ajustes, né? Não vou entrar em detalhes daquele protocolo básico que a gente utiliza na maioria dos casos, mas hoje os ajustes, né, eles devem ser avaliados ali pelos veterinários caso a caso, e numa maneira geral a gente tem que alguns trabalhos mostram resultados positivos para prostaglandina no D0 para novilhas, né? Embora tenha alguns ainda que são inconclusíveis, e conclusíveis que eu digo assim, não mostram diferença estatística, né? E também o que é interessante, que é observar através ali do bastão marcador, né? Observar a manifestação de estro dessas fêmeas. Então, ali no dia da retirada do implante, a gente pinta a inserção da cauda dessa fêmea e no dia da inseminação observa aquelas que manifestaram cio e as que não manifestaram. A gente sabe que aquelas que manifestaram cio, elas tendem a ter uma melhor taxa de prenhez, e para essas, se a ideia é utilizar um semi-sexado, vale a pena utilizar com essas fêmeas que manifestaram cio, um sêmen de maior valor agregado, porque a gente já espera um resultado melhor, né? E uma possibilidade é para aquelas fêmeas que não apresentaram cio, ser aplicado o GNRH no momento da inseminação, né? Isso também tem alguns trabalhos que mostram resultado positivo, em algumas propriedades não há diferença, então disso tem que ser avaliado caso a caso para verificar a viabilidade dessas alternativas ao protocolo base. Bom, esses são alguns dos aspectos reprodutivos que devem ser observados com cuidado. No entanto, não basta a gente cuidar só dos aspectos reprodutivos. Se a gente ficar só atento a esses aspectos, a gente não vai, ou é difícil ultrapassar aquela taxa de prenhez média de 50 e pouquinhos por cento de concepção na IATF. Então, aí eu convido a vocês que o que? A gente precisa prestar atenção em outras coisas que estão acontecendo nessa propriedade para elevar os nossos índices de prenhez. Uma delas são os aspectos nutricionais. É importante a gente verificar o que está acontecendo antes dessa estação de monta, né? Como foi a suplementação dos animais, o que aconteceu com eles, como eles estão chegando nessa estação de monta. Né? Então, esses aspectos nutricionais, eles são fundamentais e nós temos uma série de trabalhos que nos mostram esses resultados. Bom, então aqui a gente tem alguns trabalhos que avaliam a taxa de prenhez de acordo com o score de condição corporal dessa fêmea no momento da inseminação. E é nítido nesses trabalhos que a gente tem uma maior taxa de prenhez naquelas fêmeas com maior score de condição corporal.
e uma taxa de prenhez mais baixa naquelas fêmeas com score corporal mais baixo, né, abaixo ali de 2,5 numa escala até 5. E isso ainda é mais nítido, né, esse trabalho abaixo aqui nos mostra, nas primíparas, que são uma categoria, extremamente delicada dentro da propriedade. Então a primípara, ela está em crescimento e ainda precisa de mais energia para produzir leite para o bezerro que está no seu pé. Então a sua necessidade energética é maior, né? Ela é uma categoria mais exigente e nós precisamos dar uma atenção especial, porque primípara com baixo score corporal emprenha muito pouco. Mais uns dados aqui que nos mostram exatamente isso, né? As barras ali verdes, as multíparas, que mesmo aquelas multíparas, né, com score aqui, ó, 2,25, 2,5, com uma taxa de prenhez mais baixa do que aquelas com score maior. E as primíparas também, conforme a gente vai melhorando a condição nutricional dessa fêmea, o score de condição corporal dela, ela vai melhorando a taxa de prenhez. Então, além da nutrição, nós precisamos sim nos preocupar com os aspectos organizacionais dessa propriedade, né? Como é que é feita a divisão dessas pastagens? Como é que é separado ali por categoria animal? Quem vai estar nos melhores pastos da propriedade, né? Então, isso tem que ser sim uma preocupação para que a gente obtenha melhores resultados de prenhez. Então a gente precisa separar essas fêmeas em lotes de acordo com a categoria, né? As novilhas, as multíparas, as primíparas. Precisamos separar ali de acordo com a época de nascimento, né? E aí, com uma atenção muito especial para as primíparas, que elas precisam sim estar nos melhores pastos da fazenda, né? Elas precisam ter a melhor exigência, e eu trago um outro trabalho para vocês que mostra exatamente isso, né? Essa linha aqui alaranjada nos mostra que quando vai aumentando o score de condição corporal, ó, que chegando para um 4 ou mais, a gente tem em primíparas 58% de prenhez. Já quando o score é mais baixo, ele fica aqui em torno dos 40%. Então, é muito importante esses aspectos organizacionais relacionados à nutrição dentro da propriedade. Outro aspecto fundamental e muitas vezes deixado um pouquinho de lado são os aspectos sanitários. Nós temos uma série de doenças reprodutivas que muitas vezes não têm a devida atenção dentro da propriedade, né? Nós temos leptospirose, brucelose, IBR, BVD, são doenças bastante comuns, né? Muitos trabalhos mostram ali uma alta incidência dessas doenças dentro das propriedades, e muitas vezes são doenças que estão ali de forma silenciosa, né? Que não estão nos mostrando com grande facilidade que elas estão presentes ali nos animais. Então precisa ali de uma avaliação criteriosa e, acima de tudo, prevenção, né? Temos também tricomonas e neóspora, que são protozoários que também afetam a reprodução. Então, uma atenção a isso e uma prevenção é importante para a gente evitar animais inférteis, né, ou com problemas de fertilidade, perda embrionária precoce e até mesmo abortos. E aí nós temos no mercado, né, vacinas que protegem contra doenças reprodutivas, e temos também já trabalhos que mostram exatamente isso, que realizar a vacinação nas fêmeas, né, nos lotes ali antes da inseminação artificial, colabora para melhores índices de prenhez. Então, isso aqui foram dois lotes diferentes de animais que foram avaliados aos 30 e aos 120 dias de gestação. E aqui a gente tem na barrinha cinza os animais vacinados e na barrinha preta aqueles que não foram vacinados, os controles. E temos um aumento interessante em relação à taxa de prenhez, né? Então vamos verificar aqui, ó, 120 dias, 50%, que é aquela média aceitável, para os animais não vacinados,
e aí os animais que foram vacinados, 57% de prenhez. Nesse lote também tivemos aqui uma diferença de em torno de 5 pontos percentuais, o que vale muito a pena e compensa o investimento nessas vacinas reprodutivas. Outro aspecto sanitário importante é em relação aos parasitas, né? Mosca do chifre, carrapato, são ectoparasitas, então o produtor consegue ver e tratar com mais facilidade. No entanto, a minha grande preocupação está aqui, em verminose, né? Muitas vezes a gente tem animais com verminose e essa verminose está lá de forma silenciosa, não está causando grandes emagrecimentos no rebanho, mas está fazendo com que parte da energia ali e do desempenho desses animais não estejam de forma satisfatória, né? Então, o controle ali desses parasitas é fundamental, eventualmente realizar ali um OPG, né, que é um exame de fezes, numa amostragem do rebanho, é extremamente importante para verificar se aqueles medicamentos, né, os indectocidas que estão sendo utilizados na propriedade não apresentam resistência, especialmente a verminose, que a gente tem mais dificuldade de identificar. E aí também, outro aspecto extremamente importante, que a cada dia ganha mais destaque, é em relação ao bem-estar animal, né? Nós temos aqui a que a gente chama de cascata dos hormônios reprodutivos, né? Então, para que a reprodução ocorra de forma natural, de forma adequada, toda a fisiologia do animal tem que estar em pleno funcionamento. E aí o ambiente, né, que é o que nós falamos ali da nutrição, da sanidade, ele tem grande importância nisso, porque afeta diretamente a produção desses hormônios reprodutivos. Mas aqui eu quero destacar um outro fator, que é o fator de estresse, né? O estresse que compromete o bem-estar desses animais. Hoje a gente já sabe que o animal estressado, ele libera mais cortisol, entre outros, né? Mas o cortisol é o hormônio mais importante. Essa liberação de cortisol, ela influencia na liberação aqui do GNRH pelo hipotálamo e, consequentemente, na liberação do LH pela hipófise, fazendo com que a gente tenha falhas ali em maturação folicular e falhas na ovulação. E isso, diversos autores já trazem isso, né? Falam que esse estresse a gente pode mensurar através desse cortisol, né? A gente coleta o sangue dos animais ali para fazer essa mensuração e ele afeta a reprodução através ali de uma diminuição na secreção dos hormônios reprodutivos que são importantes para essa fêmea poder ovular e ficar gestante. E vocês podem falar assim, isso aí é a teoria, né? Mas o que esse estresse afeta na IATF na prática? E aí eu vou mostrar uns dados muito interessantes para vocês. Bom, esses dados é do Ricardo, pessoal da Cria Fértil, né? Eles fizeram uma escala, né? Para verificar aquelas fêmeas que eram mais estressadas, eles classificaram, na verdade, eles classificaram todas as fêmeas que saíam do brete em fêmeas que saíam andando, marchando ou correndo, né? E aquelas que saíam correndo, então elas têm um aumento de frequência cardíaca, mais estresse, um aumento de liberação de cortisol. E olha que interessante, somente a classificar esse comportamento de saída de brete dessas fêmeas, aqui nesse caso são multíparas, né? Eles observaram que tem um aumento, aquelas que saem andando de forma mais calma do brete tiveram 65% de prenhez. Aquelas que saíram correndo, 44% de prenhez. Então, a gente tem uma diferença de 21% ali de prenhez nessas fêmeas. Outro dado ali, também do pessoal da Cria Fértil, mostrado em primíparas, né? A primípara a gente vê uma diferença... A primípara a gente vê uma diferença ainda maior, né? Aquelas que saíram correndo, ou seja,
estavam, mostraram naquele momento ali, uma maior agressividade, uma maior reatividade, né, elas emprenharam somente 29%. Já as que saíram andando, as primíparas, 61%. E aí, pessoal, para trazer esses dados aqui com vocês, eu conversei com a médica veterinária, Adriane Zarte, né? A Adriane, ela é quem trouxe a técnica de manejo nada nas mãos para o Brasil. A Adriane, ela trabalha na Personal Pack, no Mato Grosso, e também vem com uma certa frequência para o Tocantins, né, para quem tiver interesse, porque ela tem família aqui no Tocantins também. E aí a Adriane me contou que o Ricardo procurou ela, né, ela já que trabalha com essa técnica nada das mãos, que é uma técnica ali para reduzir estresse dos animais no curral, aprender, ensinar para os funcionários da fazenda como manejar esses animais adequadamente, né? Ela falou que o Ricardo, de posse desses resultados, chamou ela e falou: Adriane, que a gente pode fazer tendo esses resultados? Porque realmente a gente observou que aquelas que saem correndo do tronco são aquelas mais reativas, que têm uma menor taxa de prenhez. E aí a Adriane falou: olha, a gente tem que ver se elas saem correndo porque elas realmente têm um temperamento, né, mais agressivo, ou se elas estão saindo correndo porque o manejo não está legal, porque elas já estão, né, antes de entrar ali no brete, estamos estressando ela antes desse momento, né? E aí então eles foram para uma outra propriedade no Mato Grosso, em que ela me passou, né, esses slides que eu vou mostrar aqui para vocês, que são dados bem interessantes em relação à questão do bem-estar. Então, o que a Adriane fez nessa fazenda? Ela acompanhou o primeiro dia de manejo, o D0, né? E aí a gente tem um curral ali em que as vacas, embora a foto ali, porque isso era um vídeo que infelizmente eu não consigo passar aqui, né? Mostra o quê? Que as vacas estavam muito sujas, tamanha correria que elas faziam no curral, tá bem? E aí isso era no D0, no dia que a gente coloca o implante. No D0, a Adriane acompanhou o manejo da fazenda, coletou sangue para dosar cortisol. Do D0 até o D9, ela treinou os funcionários da fazenda com as técnicas, né, do nada nas mãos. E já no D9, eles fizeram o manejo, olha lá, o curral está encharcado ainda do mesmo jeito, cheio de barro, e as fêmeas já estavam mais tranquilas, correndo menos, né? E aí, isso mostra que elas não estavam tão sujas ali. E eles também dosaram o cortisol no D9 e no D10. E aí, ao analisar os dados, olha só que interessante, né? Comparando o cortisol dessas fêmeas no D0 e depois no D9, que elas foram manejadas de acordo com a técnica nada nas mãos, houve uma redução, vamos se atentar aqui a essa última coluna aqui, uma redução de 80% no cortisol quando foi comparado no D9 da retirada do implante com o D0. Então, houve uma redução, eles conseguiram ali em uma semana de trabalho na propriedade reduzir bastante o estresse dessas fêmeas no curral, né? E aí, ainda com esses dados, né, isso aqui está em nanogramas, né, por ml de cortisol, que nos mostrava o quê? Que a grande maioria das fêmeas que ficaram prenhes, elas foram aquelas que tiveram uma maior redução do cortisol, comparando o D0 com o D10, né? O D10 e o D10 não, o dia da inseminação, que ali no caso foi D11, né? O dia da retirada D9 e o D11, o dia da inseminação. Já aquelas fêmeas que não ficaram prenhes, eram aquelas que tiveram uma menor redução no cortisol, ou seja, continuaram ainda com o cortisol mais alto e realmente não ficaram gestantes. Então aí a gente tem um dado muito interessante, né, que mostra que realmente aquelas fêmeas que têm menos cortisol no momento da inseminação são as que ficam mais prenhes.
Esse aqui foi um outro trabalho desenvolvido pela Adriane, ela também me cedeu esses slides, né, na Fazenda Panamá. O que que eles fizeram? Aqui o objetivo era comparar a taxa de manifestação de cio e separaram o gado da fazenda em 4 lotes, né, e no dia 9 pintaram ali para ver a taxa de avaliação de cio. E esses 4 lotes separados foi da seguinte maneira: 2 lotes, que são esses que estão apontando aqui em azul como tradicional, foi o manejo tradicional da fazenda, com os funcionários da fazenda, né? E nesses 2 lotes foi obtido 57% de manifestação de cio e 59% de manifestação de cio nos animais manejados com os funcionários da fazenda, da maneira que eles já estavam acostumados, né. Esses dados são bem recentes, então a Adriane falou que ainda não foi feita a estatística, né, mas aqui mostra que tem uma diferença muito grande quando ela foi lá em 2 lotes e manejou esses animais. Isso foi todo o manejo, tá, gente? O D0, né, a retirada do implante e a inseminação. Então, pela equipe dela, né, equipe Nada nas Mãos, fez todo o programa da IATF, obtendo uma maior manifestação de cio, né, bem a mais ali do que os outros. E aí aqui eles sim tiveram cuidado em relação às variáveis, utilização de sêmen, o horário ali em que esses lotes foram manejados, qual que eram as categorias animais, tudo certinho ali para monitorar. Então nos mostra o quê? Animais manejados com cuidado, né, para se evitar o estresse, a gente tem sim resultados positivos ali na IATF. Esses dados não são em relação à taxa de prenhez, porque no fim eles utilizaram o GNRH, os que não manifestaram cio, e aí podia ter ali uma manipulação, né? Ia ter um outro resultado, um outro enfoque do resultado. Mas como nós sabemos que os animais que manifestam cio são aqueles que têm uma maior taxa de prenhez, se a gente consegue aumentar aqueles animais que manifestam cio, isso com certeza reflete em resultados positivos na concepção desses lotes, né? Então agradeço muito ali a Adriane por ter passado esses slides ali, né? E para quem conhece, pode ir atrás ali dela, ela quem trouxe, né, que tem essa técnica aqui no Brasil do Nada nas Mãos, que está com resultados muito interessantes em diversas fazendas. Bom, como considerações finais, né, eu quero mostrar ali um slide que é bem tradicional de quando a gente fala de produção animal, né? Todo mundo, todos os estudantes que aprendem sobre produção animal, a gente sabe que a gente tem os pilares da produção animal, que se um deles falhar, a gente não consegue um resultado. E a mesma coisa se aplica à IATF. Então, para a gente ter um bom resultado de IATF e aumentar a produtividade da nossa propriedade, a gente precisa sim se ater aos aspectos reprodutivos, à genética, todo o cuidado com o protocolo, com seleção das fêmeas que vão participar do protocolo. Mas isso não basta. Se a gente se ater só a esses aspectos reprodutivos, a gente corre o risco de ficar naqueles 50%, que já é, em média, o esperado, né? Então, além dos aspectos reprodutivos, para a gente, além desses 50%, já está muito claro que precisamos sim nos ater aos aspectos nutricionais, né? Manter essas fêmeas com ótimo score corporal, muito bem suplementadas e mineralizadas, né? Precisamos ter uma atenção muito especial à sanidade, né? As doenças reprodutivas, como falamos, as questões dos parasitas e cada vez mais uma importância ao bem-estar, né? A não permitir com que esses animais sejam manejados com estresse, com gritaria, com choque, com ferrão, porque eles vão ter uma liberação a mais de cortisol e isso impacta diretamente na reprodução, através ali dos hormônios reprodutivos. Então, para que a gente tenha essa produtividade boa e melhores índices na IATF, né, saindo dos 50% e indo além, nós precisamos sim trabalhar os 4 pilares
da produção animal dentro das fazendas e não se ater somente à reprodução animal. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Agradeço, me coloco à disposição lá na Faculdade Católica, né, no Unicatólica. Tem aí meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida, alguma necessidade, estou à disposição. E o meu muito obrigada.